Mais um conteúdo também extremamente importante. Segundo ano, ó, segunda série, muito conteúdo que vocês estão revendo agora na terceira série, principalmente nessa primeira parte, tá? E a gente começa a falar de agropecuária, atividade das mais antigas, né? Uma atividade desde que o homem se tornou sedentário, ela é uma das mais antigas e mais praticadas hoje, né? E vocês imaginam que a partir do sedentarismo do homem, essa atividade econômica ela foi se desenvolvendo de forma acentuada. E vocês vão observar que, à medida que ela vai se desenvolvendo, novas atividades simultâneas, paralelas a elas, vão surgindo, né? E aquele termo agropecuária é aquele termo que vocês vão relembrar. Agricultura, toda atividade voltada ao plantio, né? A coleta de alimentos, e a pecuária, a criação de animais domesticados. Então, quando você junta o nome agropecuária, a atividade ao plantio e a criação de animais, né? E eu começo esse conteúdo falando de Revolução Verde. Imaginem como o homem ele foi desenvolvendo essa atividade em vários períodos e diferentes períodos históricos e geográficos. E a Revolução Verde ela surge num período onde a explosão demográfica era muito grande. A população humana crescendo de forma acelerada e as atividades agropecuárias e os alimentos, a oferta de alimentos, nem tanto. É aí que começa, então, gente, um processo de modernização das atividades agropecuárias. Começam a surgir máquinas, insumos, adubações, preparação de solo, uso de técnicas. Então, essa revolução na agropecuária ela foi intensa e ainda continua, mas para aquela época, esse tipo de modernização foi marcante. Tá? Que teve aquela teoria do Thomas Malthus, que ele se preocupava com o ritmo progressivo, acelerado da população e o ritmo mais lento de oferta de alimentos. É aí que o homem se vê obrigado a aumentar essa produção, e é através de modernização, uso de técnicas, sementes selecionadas, adubação, e essa revolução gera uma consequência que foi marcante. Ela está até detalhada aqui, ó. Aumentou a produtividade de alimentos, no entanto, aumentou a desigualdade entre a produção familiar e o agronegócio. É aí que vem a questão do destino desses alimentos. O que era mais atrativo economicamente e o que era necessário para alimentar a população humana. E a gente vê que a questão econômica, infelizmente, ela vai sobressaindo cada vez mais sobre a questão de oferta de alimento e acabar com a fome no mundo. É lógico que a Revolução Verde ela vem com um dos objetivos de acabar ou reduzir a fome no mundo. Para você acabar com a fome, você tem que se alimentar, você tem que comprar aquele alimento. Aí vem o que gera uma crítica enorme à ética humana. O que sobressai? O dinheiro sobre a sobrevivência humana. Se você vai hoje no continente africano, muitos morrem de fome e lá se produz muito alimento. Olha que contradição, né? Muitos desses alimentos vão para as mesas de quem tem dinheiro para consumir. Aí exporta para a Europa, para a América Anglo-Saxônica, para outras regiões do mundo. E a população aqui local, ali, né, na América Latina, na África, principalmente em partes da Ásia, ainda sofrem com o problema da fome, que é crônica, né? Então a Revolução Verde ela veio sim
para aumentar a oferta de alimentos, mas também veio para aumentar essa competitividade do mundo aí em busca de alimentos. Quem tem condições econômicas se alimenta melhor e vice-versa. É o problema hoje que gera. Tem alimentos de sobra para a população humana. Tudo que se produz no mundo hoje daria para alimentar toda a população humana. O problema é de que forma que ela vai chegar. Se você não tem dinheiro para consumir capital, você vai morrer de fome. E é o que acontece. Em pleno século XXI, alimentos sobrando em oferta, mas quem tem o poder de consumo que vai consumir de fato esses alimentos. E parte da população mundial com fome crônica. O único erro do Thomas Malthus foi o quê? Vai faltar alimento para a população. Na verdade, não falta. O que falta é a condição de consumo, o poder de consumo que é diferenciado. Se você enquanto em regiões sobram e outras faltam, né? É a forma da lei da sobrevivência, né? Então a Revolução Verde, muito atento a isso, tá? Ela chega principalmente no final do século XIX, início do século XX, ritmo acelerado do crescimento humano, né? População humana crescendo em ritmos de explosão demográfica e também a Revolução Verde chega para também ofertar mais alimentos, mas pensando primeiro no ganho do capital, depois na sobrevivência humana. Infelizmente, é assim que é a realidade. Ok, Revolução Verde, busquem alguns estudos alternativos sobre Revolução Verde, que é muito importante, pode ser cobrado. Eu falo pode porque eu não descarto nada. E quando a gente vê hoje essa situação do coronavírus, eu estava até falando com segunda série. Uma das atividades que mantém ainda o poder econômico é a atividade agropecuária. A industrial caiu demais, a comercial muito. A de alimentos ela tem que continuar produzindo para sobreviver. Se você for aqui na nossa realidade, o que está vendendo hoje, comercializando muito alimentos, mercado, feiras, você vê que não para. Se parar a produção de alimento, aí vai ter problema, né? Então, reparem como o sistema agropecuário ele é fundamental, essencial para a população humana. Sem alimento não tem sobrevivência. Aí nós teríamos outros problemas gravíssimos também incorporados nesse problema. Oi? Acho que caiu. Caiu? Deixa eu ver aqui como é que está meu sistema. Deixa eu cair, hein? Deixa eu cair. Caiu? Caiu. Aqui também.
Então, reparem, gente, quais são os fatores que condicionam a atividade agropecuária? Para você produzir, o que você precisa? Com certeza, fatores físicos. Você tem que ter um solo para produzir. Se você não tiver solo, como você vai produzir? Apesar de hoje tem tecnologias aí, que a gente vai ver que você não precisa muito de solo. Mas quando a gente fala em produção em massa, você vai precisar de solo, né? Com certeza. Tipo climático. Se você tem um produto que você produz no seu território, ele tem que estar associado ao tipo de clima. Por exemplo, café. Café é um dos produtos mais produzidos no Brasil. Ele só produz em clima tropical. Então, olha um tipo climático determinando a produção de um determinado produto. Né? Café, clima tropical. Trigo, clima temperado. Né? Então, o clima e a produção eles estão associados. E a disposição do relevo, o tipo de relevo, né, a disposição dele, como ele vai estar presente em um determinado território. Como assim? Não entendi. Por exemplo, a soja, ela vai dar bem numa área plana. Né? Uma área morrada ela não vai produzir bem, porque você vai ter que utilizar máquina. Já, por exemplo, o arroz, lá no Sudeste Asiático, ele se produz principalmente em áreas de montanha. Então, a disposição de relevo, o tipo climático, tipos de solo, eles são essenciais para você desenvolver uma atividade agropecuária. Outro tipo de fator é o fator humano. O fator físico relacionado aos elementos da natureza e os fatores humanos relacionados a nós. Né? Por exemplo, o homem ele desenvolve tecnologias para produzir irrigação, máquinas. Os fatores econômicos. Tem que ter dinheiro para produzir, capital, né? Ou mais ou menos, mas você tem que ter. Como é que você vai produzir se você mora numa roça, um trabalhador rural pobre? Um dinheiro para comprar a semente. Ou você vai semear ela, depois você vai ter que comprar um tipo de instrumento para produzir, uma enxada. Então tem que ter capital em muita oferta ou pouca, mas tem que ter. As tradições culturais, por exemplo, cada região tem sua forma de produzir. Né? Aí a estabilidade, uma instabilidade social. Pô, hoje está bom esse período para plantar tomate. O valor do tomate está um preço bom para você ter lucro. Então, aí você vai buscar esse tipo de produção. E também aonde você vive, essa estabilidade. Se você vive numa zona de conflito, você vai ter problemas para produzir. Se lá é uma área tranquila para você produzir, você vai ter seu retorno, então vai ter mais tranquilidade para produzir. Então, são dois fatores essenciais para você desenvolver atividades agrícolas. Fatores ligados à natureza, que são chamados de físicos, e os fatores socioeconômicos, ligados à sociedade. Entenderam até aí? Me dá um retorno. Sim, né, Rafael? Beleza. Vamos lá, Rafael. As atividades agropecuárias, elas existem critérios para você produzir. São três principais. O critério quanto à finalidade, quanto ao uso de técnica e quanto ao uso de mão de obra. Vamos lá. A finalidade de sua produção. Para onde, para quem você vai produzir? A gente chama de destino da produção. Por exemplo, eu tenho uma fazenda de soja no Cerrado Brasileiro, em Mato Grosso, eu quero exportar aquela produção. Então, o destino é a exportação. Eu sou um pequeno produtor aqui de Santa Leopoldina, eu vou produzir hortaliça. E eu vou produzir essa hortaliça para ser consumido aqui. Então, destino do mercado interno ou destino do mercado externo. Ou misto, você pode produzir para os dois também. Então, a finalidade de sua produção, qual seria o destino da sua produção? Para você se alimentar e vender internamente, externamente ou por dois, né? Quanto ao uso de técnica, que recursos vocês vão
utilizar, ou o produtor vai utilizar recursos mais rudimentares, vou produzir mais manualmente, enxada, instrumentos simples. Ou não, vou usar máquinas, tecnologias já assim avançadas. Então, o uso de técnica pode ser rudimentar ou avançada, ou meio termo também, né? Isso vai depender do capital. Olha lá. Quanto à mão de obra empregada, as formas de produção familiar ou assalariada ou de parceria, né? Ou utilização de pouca mão de obra e mais máquinas para ser empregada. Então a gente tem os recursos e critérios a serem utilizados no sistema agropecuário: finalidade, técnica e mão de obra. Beleza? Vamos lá. Quanto à finalidade, nós temos aqui agricultura comercial e de subsistência. O nome já é fácil você diferenciar. De subsistência, você vai produzir para o seu sustento. Lógico, hoje não é assim. Eu vou plantar arroz e feijão só para eu alimentar a minha família ou meus vizinhos. Não, você vai produzir para se alimentar, mas o excedente, o que sobrar, você vai comercializar. Então, muitos acham que a agricultura de subsistência é só para o consumo. Não, você não vai só se alimentar, você tem que comprar roupa, você tem que pagar uma conta de um produto que você utilizou ou usa no seu dia a dia. Então, subsistência, lógico, você vai ter o intuito de alimentar a sua família, mas você vai produzir um excedente para esse excedente ser comercializado. E geralmente essa agricultura é uma agricultura praticada de forma rudimentar. Repare aquela charge ali, aquela figura que tem uma enxada, uma mulher e um homem plantando, né? Olha como os usos de técnicas aí são usos de técnicas simples, rudimentares, a gente chama. Geralmente ela tem baixa produtividade. Repare, qual a diferença entre o termo produção e produtividade? Produção é o que você vai produzir. Vou produzir café. Produtividade, qual vai ser o valor daquela produção? Baixo, alto? Então, se você produz com poucos instrumentos hoje de tecnologia avançada, na maioria das vezes você tem uma menor produtividade. Né? Então, olha só, agricultura de subsistência, lá no canto esquerdo, lá em cima, produção voltada para o consumo do agricultor e o excedente é comercializado. Geralmente a produção familiar é aquela produção onde tem membros da família que trabalham e desenvolvem suas atividades. Né? Isso é muito comum em pequenas propriedades, né? Em locais onde o capital ele é reduzido para investir na produção. Né? Agora, a agricultura comercial já é o oposto. Olha a máquina, olha a figura, a imagem da máquina aqui embaixo. Então, ela é uma agricultura mais moderna, utiliza técnicas modernas como máquinas, adubações, sementes selecionadas, mão de obra qualificada. Repara a pessoa que está usando aquela máquina, ela tem que ter o preparo, tem que ter a qualificação para usar aquela máquina. E também como saber plantar e colher, lógico. Os investimentos são maiores, prepara-se melhor o solo, porque geralmente tem mais capital, você vai investir mais para produzir mais. Se você comparar a produtividade da figura de cima com a de baixo, se ele estivesse produzindo uma terra do mesmo tamanho, numa mesma área, com certeza aquela produtividade da agricultura comercial seria maior, porque a máquina é muito mais eficiente, falando, do que o homem, né? O homem cansa, o homem é limitado, a máquina não. Se você tem uma máquina, ela produz 24 horas por dia, dependendo dela, lógico. O homem não consegue fazer isso.
né? Tem exceções, com certeza. Então, quanto à finalidade, vocês sabendo diferenciar agricultura de subsistência de agricultura comercial, está ótimo. Pergunta, alguma dúvida? Me dá um retorno para ver se vocês estão me ouvindo. Dúvida? Tudo certo, Enzo. Tudo certo. Enzo, Vamos ali na lá. agricultura comercial, quando ele fala produção familiar e empresarial, pode ser tanto uma família fazendo esse tipo ou uma empresa mesmo, seria por isso. Isso, muito bem, muito bem. Uma família ela pode ter capital para investir e, né, aumentar sua produção e torná-la mais moderna e eficiente do que uma família com membros que não têm tanto capital para investir. Bem visto aí por você, ótimo, legal. Muito bem detalhado isso aí, né? E geralmente uma coisa que vocês têm que entender, dependendo da região, a agricultura de subsistência em países subdesenvolvidos como o nosso aqui, o Brasil, países da América Latina, da África, essa produção é de gêneros alimentícios básicos para o nosso dia a dia, hortaliças, produtos que a gente consome no dia a dia. Tem exceções, tá? Se você for na Europa, já não é. Também é assim, mas não generalizado igual aqui. Agora, a comercial, aqui em países subdesenvolvidos como o nosso, geralmente são produtos commodities, trigo, grãos, que não são alimentos básicos do dia a dia. Lógico que a soja é básico porque a gente vai usar o óleo de soja, mas, por exemplo, a hortaliça ela vem diretamente para nós. A soja ela vai ser comercializada por uma indústria que vai transformar aquele produto em um produto que a gente vai consumir depois. Então, isso aqui em países subdesenvolvidos, por exemplo, igual o Brasil, não vamos botar regras gerais. A agricultura comercial, o predomínio é para exportação. E a agricultura de subsistência familiar, o predomínio é para mercado interno, produtos básicos. Por exemplo, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, a maioria das propriedades lá são familiares, pequenas, de subsistência. Eles produzem hortaliças, eles enviam para a Ceasa, da Ceasa vai para o supermercado, vem para nós. Então, é o primeiro tipo de agricultura. Se você for lá no Cerrado brasileiro, produção de soja lá, eles vão exportar. Lógico, uma parte fica no Brasil, com certeza, mas a maior parte ela é exportada porque é um produto valorizado no mercado internacional. Ok? Dúvida? Mais perguntas? Vamos lá. O tipo de produção, olha só. Agricultura tradicional, moderna e orgânica. Tradicional, ela vem de usos de tecnologias tradicionais. Se tem poucas máquinas, vai ter muita gente trabalhando. Olha lá, poucos recursos técnicos, alta mão de obra e baixa produtividade. Quando a gente fala baixa produtividade e elevada produtividade, é você comparar uma produção, o valor dela, o retorno dela. Se você produz com máquinas ou instrumentos simples e manualmente, você vai ter a produção, você vai ter lucro. Baixa produtividade não quer dizer que não vai ter lucro. Vai ter lucro. Mas a produção, se você usasse recursos mais avançados, poderia ser mais lucrativa do que é. A produtividade maior. Né? Tem esse ponto. O que você quer, mãe? O que você quer, mãe? Vamos lá. Agricultura moderna. É o oposto da agricultura tradicional. Alto emprego de recursos tecnológicos, grande integração com o mercado e alta produtividade. Por que alta produtividade? Ele vai ter mais dinheiro, ele vai ter mais uso de máquinas. Então, a tendência é ele ter uma produtividade bem maior do que a agricultura tradicional. Toda regra tem exceção, não é? Você pode ter uma exceção aí, mas é raríssimo. É só você pensar, se eu tenho enxada
para produzir, o cara tem máquina, ele vai produzir num tempo muito mais rápido, vai melhorar o solo, vai ter uma forma de produção que tende a ter uma maior produtividade. Tá? Olha essa imagem aqui de baixo, olha as máquinas estão colhendo, provavelmente colhendo um determinado produto aqui. Olha a rapidez que ela tem, a eficiência que ela tem. Um homem não teria uma eficiência delas, porque nós temos uma limitação física. A máquina não, né? Ela pode até quebrar, mas ela trabalha com muito mais eficiência do que nós. E a produção orgânica, gente, é a produção crescente hoje. Ela é uma produção hoje que cresce muito, principalmente muitas pessoas com uma consciência de vida saudável. Ou seja, a produção orgânica não pode ter nenhum tipo de insumo artificial, ou seja, um produto químico, um produto que não seja da natureza. Adubação, preparação do solo, colheita. Então, os produtos orgânicos hoje, eles estão crescendo. Há uma tendência no mundo. Só que tem um porém. Eles são limitados. Hoje, nós não poderíamos abastecer o mercado mundial somente com produto orgânico. Não dá. Não dá. Tem essa limitação. Por quê? Aquilo que eu falei. O produto orgânico, ele pode até usar uma máquina ou outra lá, mas raríssimas vezes. Então, um trabalho mais rudimentar, de mais paciência, de mais preparação, cuidados, então demora muito. Se você for abastecer o mundo hoje de produtos orgânicos, eu posso falar com certeza, não dá. Tem que ser produção convencional. É lógico que os produtos orgânicos, eles crescem, né? Mas são limitados. Qual a vantagem da produção orgânica? Primeiro, lógico, nossa vida, saúde, né, eles são bem mais saudáveis, né? Eles são muito mais saudáveis do que os convencionais, porque não tem utilização de agrotóxicos. Desvantagem, demora para produzir, a produção é limitada e outra coisa, esteticamente eles não são atraentes. Se você pegar uma manga produzida de forma convencional e uma orgânica, você vai ver a diferença. Ah, vou naquela lá que é mais bonita. Esteticamente, muitas vezes a gente cresce os olhos quando a gente vê um produto. Nossa, que produto bonito. Esse deve ser muito mais gostoso e saudável que o outro. Muitas vezes não é, né? Então, tem essa limitação da produção orgânica aí. Repare como a produção tradicional, moderna e orgânica. A orgânica ela está mais ligada aí à produção tradicional. Só que a tradicional ela usa produtos artificiais, químicos, né? Não tem aquele cuidado que a orgânica tem. A diferença de tradicional e orgânica é justamente na forma sustentável de produção, que é a orgânica. Ok? Dúvida? Posso avançar? Pode ir. E quanto à produção quanto à mão de obra? Olha só que tem algumas subdivisões aqui, ó. Agricultura patronal, familiar, cooperativismo e parceria. Ou parceria. Reparem, agricultura patronal, aquela agricultura geralmente comercial. O patrão, que a gente fala, né, é o dono de uma fazenda ou uma empresa que é dono de terras e produz. Então, elas são chamadas de empresas agrícolas. Não tem as empresas urbanas, por exemplo, no supermercado, a indústria. Lá também tem. A Sadia, um exemplo, a Perdigão, né? E elas são classificadas como patronal, como? Elas seguem um regime de trabalho assalariado. Ela vai ter sua produção, vai ter seus funcionários trabalhando como se estivesse trabalhando numa área urbana, só que lá vai ser numa área rural. Então ela é chamada de agricultura patronal, não só uma empresa, o dono de uma empresa, de uma terra, de uma fazenda, que também
tenha uma produção assalariada, com seus trabalhadores recebendo todos os encargos trabalhistas, direitos trabalhistas, salário, também pode ser classificada como empresas ou agricultura patronal. Já a agricultura familiar, o próprio nome diz, e olha a imagem aqui à direita, no canto direito, de uma família produzindo junto. Geralmente as famílias do campo são mais numerosas, justamente porque isso é uma estratégia do chefe da família ter filhos, 4, 5, 6, até 11, 20, 15, para ajudar no campo, para ele evitar de pagar alguém, porque vai ser um custo maior. Ah, mas como é que os filhos vão sustentar? Eles produzem e dividem os lucros da produção. Né? A família, entre a família, ou cada um tem sua área para plantar e ajudar o outro. Então, é uma agricultura mais tradicional, né? E a maior parte dessa agricultura é voltada para o nosso sustento. Olha o alimento que eles produzem, alimentos que estão na nossa mesa no dia a dia, hortaliças, verduras, frutas, carnes, né? Então, eles abastecem principalmente a nossa região. Pô, aqui no Brasil, os alimentos produzidos no nosso dia a dia, 70% vem da agricultura familiar, né? Que eu falo no dia a dia, feijão, arroz, verduras, frutas, né? O cooperativismo é quando pequenos produtores que não têm muito capitais para investir em tecnologia, eles montam uma cooperação, né? Uma empresa para produzir em conjunto. Sabe o que eles fazem? Eles compram maquinário juntos, depois cada um usa aquele seu. Eles vendem a sua produção para essa cooperativa que depois ela vai comercializar no mercado. Então, o sistema de cooperativismo é muito comum no Brasil. As cooperativas, por exemplo, tem a Celita aqui, que é uma cooperativa de laticínios em Cachoeiro de Itapemirim, reúne vários produtores que têm ações ali, parte da empresa, e o que eles produzem, eles vendem para a própria cooperativa que vai vender seus produtos, e eles lucram muito com isso. É um sistema muito assim eficiente hoje na agricultura mundial. No mundo todo se pratica o cooperativismo. E a parceria, você tem a união de empresas agrícolas e também de produtores. Por exemplo, não tem a figura do meeiro. Eu tenho, vamos supor, eu tenho uma pequena terra em um determinado local. Eu não tenho capital para produzir sozinho. Eu convido alguém para produzir junto comigo, um parceiro. E essa produção vai ser dividida, os gastos e os lucros. Então, a parceria ela é muito comum em pequenas propriedades rurais, até em grandes. Tem empresas que fazem isso. Né? Hoje nós temos a Sadia e Perdigão, que elas criaram uma fusão, então uma parceria para produzir e se sustentar no mercado. Mas o mais comum são de pequenos produtores locais. Tem os meeiros. Por que meio? Divide a meia, despesa e lucro. O que eu gastei, o que eu lucrei, vai ser dividido com o meu parceiro. Então, é um sistema de parceria. São várias, meeiros, terça parte, isso vai depender do acordo entre os dois, o dono da terra e aquela pessoa que não é dono da terra vai lá para produzir em parceria. Muito comum também aqui no estado, no Brasil, tá? Em várias regiões do mundo aí. Ok? Dúvida até agora? Eu tenho 10 minutos. Deixa eu ver se eu vou deixar essa aqui para a próxima aula. Eu tenho 10 minutos para tirar dúvidas com vocês aqui. O que eu quero agora? Eu vou voltar.